Imagens ao vivo de Javier Milei no Fórum Econômico Mundial e Davos. Nós vamos acompanhar o discurso do presidente da Argentina e voltamos com a Priscila Yazbek e também com o Américo Martins para analisar a fala do argentino. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar falando que Maquiavel está morto. Por anos, esse pensamento foi distorcido pela apresentação de um dilema falso de políticas públicas, no qual supostamente deveria haver uma escolha entre a eficiência política e o respeito pela ética, a moral e os valores, do outro lado. Como o professor Jesus Buarque de Souto colocou em seu trabalho sobre a eficiência dinâmica dessa perspectiva, a eficiência não é compatível com vários esquemas de igualdade e justiça, mas ela é um que vem exclusivamente baseado no respeito à propriedade privada e à função empreendedora. Portanto, a oposição entre as dimensões de eficiência e justiça é falsa e errônea. Vamos dizer apenas que do que é eficiente ou não eficiente. Na verdade, do ponto de vista da dinâmica, da justiça e da eficiência, são dois lados da mesma moeda, sem dúvida. O pensador, quando fez essa previsão, ele tornou claramente, ele articulou essa conexão entre a eficiência, o conceito da eficiência econômica e o reino da ética. Hopgood considerou que era essencial estabelecer um avanço e uma estrutura ética adequada para melhorar essa eficiência dinâmica, dado a nossa falta de conhecimento em relação aos fins. E os meios e as funções de utilidade existem na realidade. Então, de acordo com Rothbard, eu gosto dessa visão no meu papel como presidente da grande nação argentina, apenas os princípios da ética eles protegem as decisões políticas. Quando as políticas são criadas, é inaceitável do ponto de vista da ética e da moralidade sacrificar a justiça no altar da eficiência. Esse comprometimento com os valores, ele está acima do utilitarismo político. Assim, colocando os valores morais e éticos, eles acabam com políticas que não são apenas injustas, mas também levam ao colapso, não apenas economicamente, mas também a civilização. By various international organizations and fora were nothing more than a whole set of socialist policies. Então, das organizações, mais do que as políticas socialistas. Então, isso traz um espírito nobre de boas intenções. E é por isso que nós nunca vamos nos esquecer as palavras de Thomas Sowell e do socialismo, no qual ele reconheceu o mérito que soa muito sedutor, mas cujo outro lado da moeda sempre acaba caindo muito e levando a desastres causados pelo socialismo no século XX. Nós podemos ver o terrível dano na Venezuela, mas algo ainda pior pode acontecer, por exemplo, o estabelecimento dessa ditadura de narcotráfico sangrenta que tem tentáculos terroristas. E por todo o continente nas Américas, portanto, hoje mais do que nunca, diante da degradação moral e ética que aflige o Ocidente como resultado dessa nova agenda socialista, é necessário, mais uma vez, promover as ideias de liberdade, como foi feito no passado. Baseado numa estrutura de utilitarismo hoje, a defesa do livre empreendimento capitalista deve ser ligada à ética e à virtude moral. E é assim
Today, I will demonstrate that que free enterprise capitalism is not only more productive, but also that it's the only just system. I will also demonstrate that there is no dilemma between political utilitarianism and policy making based on values. Because if the two were in conflict, that would imply that the foundations of political utilitarianism should be discarded as unjust. A gente está acompanhando o discurso de Javier Milei, o presidente da Argentina. Estávamos tentando agora fazer a tradução em tempo real com a Denise Bobatilha, tivemos um probleminha, mas em resumo o que tem dito Javier Milei nesse discurso. Ele tem defendido o ultraliberalismo, que são os princípios principais do seu governo dentro da Argentina. E ele tem falado muito das conquistas, principalmente na área econômica. Javier Milei conseguiu baixar de uma maneira abrupta a inflação na Argentina, que chegava a 2 dígitos muito altos, mas ao mesmo tempo ele tem uma questão que é um problema que a gente pode até esmiuçar com os nossos analistas, que é a pobreza. A pobreza cresceu bastante na Argentina. Ele teve uma vitória recente para o parlamento argentino e ele se tornou uma espécie de porta-voz da direita na América do Sul diante da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. E cada vez mais Javier Milei quer ter essa ascendência de ser o responsável pelo crescimento da direita na América do Sul, em um momento que a gente tem o continente sul dividido completamente entre direita e esquerda. Ele comemorou bastante o acordo Mercosul e União Europeia, apesar de ter defendido anteriormente que a Argentina saísse do Mercosul, e ele disse que vai fazer parte sim, a Argentina, do Conselho da Paz de Donald Trump. Agora sim, retomamos a tradução, vamos ouvir Javier Milei. Todos os seres humanos, mas que muitos veem como presente. O direito da liberdade vem também o direito da propriedade, que deve ser ligado ao fruto do nosso trabalho, que não sim deve ser ou pode ser doado ou herdado. Isso lida com as consequências, porque ele trata da apropriação. Portanto, a propriedade, quando é doada ou dada por herança, ou por troca, ou também pela apropriação ou pela descoberta da criação. Por fim, esses direitos são complementados pelo princípio de não agressão, que estabelece que nenhum ser humano tem o direito de agressão de nenhum tipo contra outro ser humano. E isso trata não só de agressão física, mas também de todas as formas de coerção, compulsão ou imposição. Portanto, nós temos o projeto baseado no princípio de não agressão e direito à liberdade e à propriedade e à liberdade. Perdemos o sinal de Javier Milei. A gente vai daqui a pouquinho reconectar para Denise Bobadilha fazer a tradução em tempo real. Denise Bobadilha que está de parabéns, fazendo todas as traduções hoje, mais de 2 horas de traduções no Fórum Mundial de Davos. Mas, em resumo, o que Javier Milei tem falado é da situação interna da Argentina. Ele não tem falado muito do cenário internacional. Vamos tentar novamente ouvi-lo e, se a gente não conseguir, a gente vai para a análise. Baseado no direito humano, que é um dos pilares da civilização ocidental. Portanto, a justiça é um desejo constante e perpétuo para tornar isso possível. No entanto, essa declaração não acabou ali. Ele trouxe dos princípios da lei, consistindo em viver de forma honrada, honrosa, e que cada um tenha o seu próprio espaço. Portanto, uma das maneiras de definir as características do capitalismo de empreendimento livre é de que ele é justo. Dada essa estrutura que nós temos, é hora de demonstrar que ela é também eficiente. A primeira formulação nesse sentido foi colocado por Adam Smith, que usou o argumento da mão invisível
dizendo que cada indivíduo, ao buscar o seu próprio interesse, deve maximizar o bem-estar social. Depois, essa visão da mão invisível do mercado foi usada para trazer a primeira teoria fundamental da economia, que cada equilíbrio de competição leva a um resultado óptimo. No entanto, isso precisou de uma estrutura matemática que levou a levar à intervenção do Estado e também a uma falha de mercado, porque isso acaba não existindo na vida real. E para trazer esse desenvolvimento, essa diferença baseada nos direitos da terra e os direitos de apropriação, junto com o princípio de não agressão, isso não prova sua otimização, mas também age em relação aos Estados. Qualquer desvio dessas regras implica, em definição, uma redistribuição de títulos de propriedade e, portanto, daqueles que produzem, daqueles que são donos de propriedades, e, consequentemente, qualquer desvio desse tipo implica que haverá menos uma apropriação de recursos menor, cuja escassez é conhecida, e, portanto, haverá menos produção de produtos, menos manutenção, e contratos serão menos benéficos. Isso, naturalmente, implica num baixo padrão de vida em relação a produtos e serviços quando eles mudam de mão. Além disso, o postulado de que o primeiro usuário de um ativo é dono, e não o último, mostra o último e não o primeiro torna a propriedade no mais alto nível possível. E a integridade da propriedade acaba decaindo em relação ao seu valor, porque permite que cada proprietário defina o seu valor. E para evitar uma ação desfavorável nesse sentido, portanto, qualquer desvio desses papéis em termos de redução de produtividade a todo tempo pode acontecer, sobretudo em relação à propriedade e ao excesso de demanda. Essa abordagem permite que a otimização seja atingida usando casos em que a intervenção do Estado pode ser usada. Então, seguimos a mais uma teoria do bem-estar econômico, que é quando surge uma escolha entre o capitalismo e o comunismo. Depois de demonstrar que as instituições do capitalismo de free empreendimento, apoiado por direitos naturais, pelo princípio da apropriação original, não são apenas justas como eficientes, pelo menos em termos estatísticos, é hora de mostrar que o capitalismo de empreendimento livre coloca os mesmos proprietários em termos dinâmicos. No passado, em 380 anos antes de Cristo, Zenobel colocou que a propriedade era o veículo mais importante para a liberdade dos homens. Ele, então, definiu um conceito de eficiência. De um lado, de um ponto de vista estático, ele definiu eficiência como a gestão de recursos e de evitar novas maneiras, enquanto o benefício da propriedade privada é a melhor maneira para atingir o melhor uso do capital. Na segunda definição de eficiência, Xenophon entrou na dinâmica da realeza, na qual a eficiência também melhora a riqueza. Ela aumenta a quantidade de produtos para a criatividade empreendedora. Esse último critério de eficiência é de fundamental importância para o estudo do crescimento econômico, porque, como é um modelo estático que considera o que Robert Lucas Jr. definiu como o parâmetro profundo, que são as preferências, a tecnologia e a doação de recursos, numa esfera dinâmica, em que tanto a ecologia como as dinâmicas, eles podem fazer isso continuamente como resultado da criatividade empreendedora. E a instituição da propriedade privada merece um capítulo separado. Eu vou agora para a Escola Econômica de Economia, do Robert Pfister e de outros, Lesoto, que demonstram a impossibilidade do socialismo que acaba
a ideia de Mill mostrando a independência da propriedade e da distribuição. É uma definição que custou ao mundo 150 milhões de vidas. E aqueles que sobreviveram ao terror viveram em pobreza absurda, alinhados com a segunda ponto de Xenophon. O progresso econômico lida diretamente com a eficiência. E dali vem também a força do trabalho, o que foi tratado por Adam Smith. É um mecanismo que gera produtividade, ganhos produtivos manifestos como o retorno, o aumento dos retornos. Embora seja limitado, ele é limitado pelo tamanho do mercado. E o tamanho do mercado é afetado por esse processo. No entanto, é importante notar que esse processo virtuoso não é infinito. E é, por fim, limitado na doação dos recursos iniciais. Em segundo lugar, a acumulação de capital, tanto físico quanto humano. E quando se trata de capital físico, a interação entre economia, destacando o papel dos mercados financeiros e do setor financeiro para a mediação. O lado capital humano deve obedecer também às questões tecnológicas, mas também às capacidades cognitivas desde o nascimento, ou como a nutrição e a saúde, são elementos básicos como a educação para chegar ao mercado de trabalho. Portanto, há um progresso tecnológico que consiste em poder produzir uma grande quantidade de produtos e a mesma quantidade de recursos produzindo o mesmo resultado usando a mesma quantia de matérias-primas. Volto ao professor Lesotho, que fala do principal motor do crescimento econômico. Embora os fatores sejam todos importantes, os empreendedores não podem fazer produção sem a junção de todos os fatores. De fato, a função empreendedora não é focada apenas na eficiência, mas no aumento de produtos e serviços que levam a melhores padrões de vida. Baseado nisso, o que funciona, o que importa mesmo, é a fronteira entre as possibilidades de produção ao máximo possível. Portanto, a eficiência deve ser estudada como uma capacidade econômica de criatividade empreendedora e coordenação. A capacidade humana de buscar lucro e oportunidades deve vir do ambiente e agir de acordo com o ambiente criado. E isso torna os fins e os meios fundamentais para resultar em mercados. Além disso, essa definição de eficiência dinâmica proposta por Lesotho naturally, given the role of the entrepreneurial function, the institutions under which it develops are of vital importance. In this regard, instituições que são de vital importância. Nesse sentido, Lesotho diz também que uma das principais funções das instituições devem ser reduzir a incerteza.